Olá, estamos de volta com mais uma resenha do cangaço. Além de obras sobre a temática do cangaço, acredito que você tenha curiosidade de saber, de conhecer um pouco sobre outros assuntos que estão relacionados ao cangaço. O cangaço, eu diria que é o carro-chefe da nossa programação, de nossas conversas. Porém, outros temas, outros sujeitos históricos estão entrelaçados com a temática do cangaço, como, por exemplo, os movimentos socio-religiosos, as figuras emblemáticas e lideranças, como o Padre Cícero, Beato Zé Lourenço, Antônio Conselheiro, o monge João Maria e José Maria, o Beato Quinzeiro e tantos outros. Hoje nós temos uma surpresa agradável para você. Não sai daí. Em instantes, bateremos um papo sobre uma obra que eu tenho certeza você, pelo menos, já ouviu falar. No programa de hoje, nós iremos conversar sobre esta obra. Os Sertões, Euclides da Cunha. Essa edição é a 19ª, da Ed Ouro, 1996, 297 páginas. Já tem outras edições, com volume maior, volume menor. Essa aqui foi um presente que eu ganhei e eu sempre mantive comigo aqui, para fazer as minhas leituras. E antes de começarmos a conversar sobre a obra de Euclides da Cunha, eu quero agradecer a vocês que estão participando do nosso programa, fazendo seus comentários, dando as suas opiniões e também dando sugestões de livros. Isso é muito bacana. Eu tenho uma lista de obras que eu venho resenhando, fazendo na sequência, mas os últimos programas têm me deixado muito feliz porque algumas pessoas, alguns assinantes, têm sugerido obras. Então eu adotei a política de intercalar uma obra escolhida pela nossa equipe e uma obra sugerida por você que nos acompanha. E hoje essa obra ela é um pedido feito por um assinante nosso e eu não poderia deixar de atender. Os Sertões teve a sua primeira edição publicada no ano de 1902 pela editora da livraria Laemmert, no Rio de Janeiro. É uma das principais obras da literatura e da historiografia brasileira. Euclides da Cunha, o autor, nasceu em 1866 e faleceu em 1909. Retratou na obra muito do que assistiu na Guerra de Canudos, episódio ocorrido no interior da Bahia, no nordeste do Brasil, liderada por Antônio Conselheiro. Poucos meses antes de partir para os sertões da Bahia, Euclides da Cunha publicou sob o título A Nossa Vendéia. Isso foi no ano de 1897. 2 artigos sobre a Guerra de Canudos, no jornal A Província de São Paulo. E não cansava de lamentar a barbárie dos sertanejos e exaltar o heroísmo dos soldados da República. 5 anos mais tarde, terminado o episódio, publica o seu mais célebre trabalho, Os Sertões. Essa obra mundialmente conhecida, também tematizando sobre esse conflito. A Nossa Vendéia, o artigo que ele publicou anteriormente, e Os Sertões representam 2 momentos distintos da vida intelectual de Euclides da Cunha. No entanto, aqui nós não iremos fazer um estudo comparativo sobre o pensamento e o que escreveu Euclides da Cunha
nos artigos e os sertões. Nós iremos nos limitar a comentar a sua principal obra. Primeiro, é possível perceber em sua obra uma influência do historiador francês Hippolyte Taine, através do seu pensamento, que é compreender o homem à luz de 3 fatores determinantes: o meio ambiente, a raça e o momento histórico, e também da sociologia do teórico polonês Ludwig von Gombrowicz. Esses são o arcabouço teórico que a gente percebe na obra de Euclides da Cunha. Outros autores, outras fontes são abordadas, mas conhecendo um pouco da produção historiográfica francesa e europeia, e também os vários estudos que nós nos deparamos sobre os sertões, a gente percebe a influência, dá para você identificar na obra dos sertões a presença da influência desses 2 intelectuais. A introdução da obra é assinada pelo romancista M. Cavalcante Proença. Na nota preliminar de Os Sertões, Euclides da Cunha assume que a vocação inicial de sua obra era escrever exclusivamente sobre o conflito em Canudos, mas que o contexto transformou o livro em outra coisa. O que era para ser um relato sobre o confronto acabou se tornando um ensaio antropológico, sociológico e cultural do sertão do Nordeste do Brasil, especialmente o sertanejo, ainda pouco conhecido para o que se costumava dizer grandes centros, como o eixo Rio-São Paulo. O livro é dividido em 3 partes: a terra, o homem e a luta, ou a guerra. O desejo de escrever com precisão o meio estava relacionado com sua crença determinista. Para Euclides, assim como para outros intelectuais de seu tempo, o meio determinava o homem. Por isso, era importante descrever o espaço se quiséssemos saber um pouco mais sobre o sertanejo e, mais tarde, sobre o conflito. Em termos de linguagem, a obra é extensa, é composta por uma linguagem rebuscada, barroca, erudita, pouco acessível. Não é fácil ler Os Sertões. É prazeroso, mas é complexo por conta da sua linguagem. Outras versões mais atuais já vêm com notas de rodapé explicativas, sobre alguns conceitos, alguns termos utilizados pelo autor nas primeiras edições. Apesar dessa dificuldade, Os Sertões é um livro importantíssimo para a literatura brasileira, porque faz um retrato não só de um local, mas também dos seus habitantes e dos interesses que os moviam. A primeira parte da obra, a terra. Nessa primeira parte, a narrativa do autor descreve com rigor científico o ambiente do sertão, a aridez, a vegetação, o clima desértico. Os Sertões é uma obra que para uns é regionalista, que se preocupa em retratar com extremo detalhe o espaço determinado. Euclides era um homem das ciências, um engenheiro, além de um literato. Fez questão de descrever com precisão o que observou no meio. O autor narra, por exemplo, pormenores da caatinga e teoriza sobre os motivos do clima seco. Ele era um profundo conhecedor de mapas e, quando você folheia a obra, você percebe como ele sabe muito bem trabalhar essa fonte, essa cartografia da região. A primeira parte
ela é cansativa, extremamente cansativa, porque ela é descritiva. A flora, a fauna, o clima, os contornos da planície, tudo isso nos seus mínimos detalhes. Veja, um trecho dessa parte que eu extraí me chamou a atenção. Está lá na página 12 dessa edição. Abre aspas. A Serra do Grão-Mogol, raiando as lides da Bahia, é o primeiro espécime dessas esplêndidas chapadas imitando cordilheiras que tanto perturbam aos geógrafos descuidados. Fecha aspas. Aí está na página 12 dessa edição. A segunda parte da obra lida, trata, retrata, constrói a narrativa sobre o homem. Talvez essa parte é a que gere, que cause mais polêmica nos leitores. Aqueles que não gostam de Euclides, porque nós vamos ter. Aqueles que enaltecem, que adoram Euclides da Cunha, e aqueles que, eu não diria ignoram, mas que nem se aproxima da negativa, nem da exaltação. Depois de falar do meio ambiente, essa parte do livro ele se debruça sobre a figura do sertanejo. Uma das frases mais lidas, mais ouvidas, ditas, escritas por Euclides da Cunha, é que o sertanejo é, acima de tudo, um homem forte, uma raça forte. Mas ele também chamou de subcategoria étnica. E também diz que a mistura de raças é, na maioria dos casos, prejudicial. Esse sujeito sertanejo era, até então, pouco conhecido pelo resto do país. O que Euclides da Cunha fez foi um ensaio antropológico e sociológico apontando as características desse homem do interior a partir de sua visão, uma visão civilizatória. O sertanejo é, antes de tudo, um forte, mas, agregado a isso, ele atribui a esse sertanejo o seu perfil de desengonçado, de aparente preguiça, de moleirão, de desatencioso, feio, e que por trás desse perfil que ele traça, aí ele joga, mesmo sendo tudo isso, ele é um forte. Né? Ele falou sobre os aspectos exteriores, a aparência, o rosto, o corpo, a pele, sua origem, os traços culturais, a forma como se relacionavam, os papéis sociais que desempenhavam. O autor abordou aspectos dos mais variados, desde a dança até o sentimento de servidão inconsciente. O seu objetivo, e está lá na nota preliminar do livro, era preservar a imagem desse homem do sertão, que segundo ele, segundo o autor, estava em vias de extinção. Então, vamos lá ver o que é que ele diz na nota preliminar. Abre aspas. Intentamos esboçar palidamente, embora, ante o olhar de futuros historiadores, os traços atuais mais expressivos das sub-raças sertanejas do Brasil. E fazemo-lo porque a sua instabilidade de complexo de fatores múltiplos e diversamente combinados, aliada às vicissitudes históricas e deplorável situação mental em que jazem, as tomam talvez efêmeras, destinadas a próximo desaparecimento ante as exigências crescentes da civilização e a concorrência material intensiva das correntes migratórias que começam a invadir profundamente a nossa terra. O jagunço, destemeroso, o tabaréu ingênuo e o caipira simplório
serão em breve tipos relegados às traduções evanescentes ou extintas. Fecha aspas. Essa é um trecho da nota introdutória preliminar de Euclides em sua obra Os Sertões. Euclides olha para o sertanejo com um ar de superioridade. Isso pode ser explicado pelo contexto histórico em que viveu. É preciso lembrar que o Brasil de Euclides da Cunha estava dividido em duas partes. O eixo Rio-São Paulo, das elites, do desenvolvimento econômico, do progresso, da nata da intelectualidade, e o sertão, desconhecido, acometido pela miséria e pelo abandono das classes políticas do próprio sertão ou dos sertões. E isso gerava, obviamente, se você tem um abandono, se você tem uma falta de compromisso da classe política com determinada região, a tendência é o desemprego, a pobreza, a miséria, a fome, etc, etc. E Euclides da Cunha era um membro desse primeiro grupo, era um membro do eixo Rio-São Paulo, formado a partir de uma concepção civilizatória e de progresso. Nós que conhecemos a história, você que conhece a história, sabe que havia um total desprezo dessas elites do eixo Rio-São Paulo, aliados às elites dos sertões e do próprio Nordeste do Brasil. Havia um desprezo. Não havia uma preocupação, não havia política pública, não havia interesse em desenvolver o Brasil de uma forma uniforme. Daí essas diferenças enormes entre uma região e outra. A obra de Euclides foi uma das primeiras que mostrou esse Brasil desencantado, esse Brasil que vítima do despreparo, da incompetência, da arrogância dos nossos políticos e administradores. A terceira parte da obra é a luta, a guerra. Euclides narra o que a pequena experiência que ele teve lá, pequena no sentido de tempo que ele passou, ele não chegou a passar nem um mês no campo de batalha, que aliás, ele não chegou a ir ao campo de batalha, obviamente, ele, enquanto jornalista, não ia adentrar no campo de batalha, ele ficou a determinada distância considerável para garantir a sua segurança e a segurança de outras pessoas, de outros jornalistas, de outros profissionais que estavam cobrindo a guerra ou dando o suporte para o exército brasileiro. O exército levou à Guerra de Canudos 4 expedições. 4. Euclides esteve presente na 4ª expedição. Ele teria acompanhado as demais expedições, mas não de Canudos, né? Escrevendo como correspondente no eixo Rio-São Paulo. A primeira expedição contou apenas com 100 homens e foram dizimados. A mesma coisa com a segunda e a terceira expedições. O exército brasileiro ele não tinha nenhuma experiência de luta na Caatinga, não conhecia a vegetação, não sabia como era a temperatura, não sabia como era o inimigo. Então, era presa fácil para aqueles experientes sertanejos. Por isso, as expedições foram paulatinamente sendo destruídas. Por conta disso, o governo federal envia a 4ª e mais poderosa expedição, que contou com aproximadamente 8.000 militares. Existem dados, existem pesquisas que apontam para um número maior, menor. Então vamos trabalhar com mais ou menos 8.000 militares.
E essa quarta expedição, ela foi fatal. E foi nessa expedição que Euclides esteve e acompanhou e conheceu e pôde escrever, produzir, né, em suas cadernetas, em suas anotações, um vasto material para os pesquisadores dos movimentos sociais. A obra Os Sertões foi resultado dessas anotações, e que posteriormente foram feitas uma junção e terminou com essa produção magnífica. Esse período que Euclides teve em Canudos, ele modificou algumas formas de pensar daqueles artigos que eu falei anteriormente. Antes de ir para Canudos, ele havia escrito, havia publicado alguns artigos na imprensa paulista, e quando ele teve a experiência em Canudos, quando você lê os artigos, depois você lê Os Sertões, você percebe que algumas ideias que Euclides defendia antes da guerra, elas modificam depois da sua experiência em Canudos. Do ponto de vista teórico, do ponto de vista de princípios ideológicos, não há muita alteração, mas existem alguns pontos que você identifica claramente que ele mudou. Aquela crítica feroz, aquele ataque feroz que ele fazia aos sertanejos, aos liderados por Antônio Conselheiro, já diminui um pouco na obra Os Sertões. A obra Os Sertões é uma obra magnífica. Mas antes de dar minha opinião, eu quero pedir a você que entrou no canal agora, que abriu o nosso canal agora e que ainda não está inscrito, que se inscreva, dê o seu like, divulgue a nossa programação, acesse outros programas, nós temos aqui outras resenhas. Temos também o nosso canal, a grade de programação do nosso canal consiste em 3 programas. A Resenha do Cangaço, que é quinzenal, sempre na sexta-feira. Um programa de entrevistas, que é o História Atual, sempre às quartas-feiras. E a minha coluna, Minha Opinião, que é uma coluna dominical. E quero agradecer mais uma vez a você que tem enviado comentários, alguns elogios, algumas críticas. Isso é salutar, nosso espaço é democrático. O importante é que você participe, né? Você dê a sua contribuição. E você é livre para opinar, para sugerir, assim como alguns sugeriram a obra Os Sertões. Tem outras obras que estão aqui na nossa lista, que já está agendada para as próximas semanas. Bom, a obra Os Sertões é uma obra que você não pode deixar de ter em sua biblioteca. O assinante que sugeriu eu comentar a obra fez o seguinte comentário: muita gente já ouviu falar de Os Sertões e de Euclides da Cunha e da Guerra de Canudos, mas nunca leu o livro. É verdade, é verdade. Muitas pessoas conhecem a obra de Euclides da Cunha através de terceiros, ou de comentários, ou de resenhas, ou de resumos, ou até de trabalhos monográficos ou reportagens. Mas é importante que você tenha acesso direto à obra, à fonte, à escrita de Euclides da Cunha. É cansativa? É. Mas para quem é estudioso, seja da antropologia, da sociologia, da literatura, da história, da política, é importante a leitura de Os Sertões. É importante ver como os intelectuais da época viam o Brasil e de que maneira também o pensamento europeu influenciava muitos intelectuais brasileiros. E é isso que nós vamos ver em Os Sertões. Como é que o homem sertanejo era visto? Como é que a terra era vista? O que levou à guerra? Mas
para mim, o principal aí não está necessariamente na guerra. Está na análise do homem, nessa relação homem-terra, espaço, meio ambiente. É fundamental para que a gente possa ver, possa entender como é que Euclides da Cunha descreve e enxerga esse Brasil. Por que eu digo isso? Porque a maneira que Euclides da Cunha enxergava o Brasil e que está presente em sua obra é a maneira que muitos brasileiros e brasileiras, muitos intelectuais, muitos políticos ainda enxergam. Esse sertanejo, essa sertaneja, esse trabalhador, essa trabalhadora com um perfil de desqualificação. É essa visão que a gente tem que refletir e combater. Por isso é importante ler e ter a obra Os Sertões, para que a gente possa perceber como se constrói uma narrativa, como se estabelece uma identidade e como se posicionavam e que ainda se posicionam muitos intelectuais brasileiros e estrangeiros sobre determinados grupos sociais, determinados grupos étnicos. Por exemplo, como é que setores da elite, como é que setores do poder político estão vendo o genocídio das comunidades indígenas e Yanomami? Quais os argumentos utilizados pelo poder e por parte, por exemplo, do setor empresarial para justificar o garimpo ilegal em terras Yanomamis? E o que tem a ver os Yanomamis e o garimpo ilegal nas terras dos Yanomamis com os sertões? Aparentemente nada. Mas a construção de uma narrativa, de um discurso que desqualifica, que coloca em segundo plano um grupo étnico, você vê numa obra, na visão civilizatória, na visão de que o progresso está apenas em uma determinada região ou é movido por uma determinada atividade econômica que você encontra em Os Sertões. Claro, Euclides era um homem do seu tempo. Talvez, eu não sei, a gente não pode fazer uma afirmativa dessa, né? Talvez, se ele vivesse a época de hoje, ele não tivesse essa visão. Mas isso não dá para a gente fazer sequer um comentário em torno disso. Né? Mas é importante você ter essa mega obra, Os Sertões, e entender como Euclides da Cunha, a exemplo de outros intelectuais da época, viam e construíram suas narrativas em torno dos sertões do Nordeste do Brasil e dos sertanejos. Ficamos por aqui, agradecemos a sua colaboração, um forte abraço e até o nosso próximo encontro.